Se você é como eu e tem vários eletrônicos e principalmente headsets em cima da sua mesa e acabam criando uma desorganização que te incomoda, vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz um suporte de headphone impresso em 3D em parceria com a Adrenaline. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, eu sou designer de produtos especializado em manufatura aditiva e design generativo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo de desenvolvimento do suporte de fone de ouvido em parceria com a Adrenaline. No começo desse mês, a Adrenaline me procurou querendo fazer alguns produtos para impressão 3D, pois eles tinham recebido da Creality Brasil uma impressora 3D de 500 por 500, uma área enorme de impressão. Então o primeiro projeto que surgiu na nossa cabeça foi fazer um suporte de fone de ouvido, que é uma queixa muito grande das pessoas que têm, que jogam principalmente, que trabalham no escritório, utilizando o computador. Elas acabam tendo fone de ouvido, headset, porque é um pouco mais confortável, e deixando em cima da mesa criando uma certa bagunça. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas vive. E um suporte de fone de ouvido dá um aspecto bacana para a mesa e também traz uma organização. Então, para iniciar esse projeto, a gente começou pensando na possibilidade desse suporte atender ao maior número de pessoas. Então, uma exigência aqui, um requisito era que fosse fácil de imprimir, para que várias pessoas pudessem imprimir ele, não importando muito o tamanho da mesa. Então, teria que ser um suporte que coubesse na maioria das mesas de impressoras 3D que nós temos aqui no Brasil. Isso era o primeiro requisito. O segundo, que ele tivesse mais de uma função, então que você pudesse utilizar ele, por exemplo, em cima da mesa ou na parede. A terceira é que ele fosse, por exemplo, capaz de suportar até 3 fones de ouvido, 2, então também tivesse mais casos de uso. A gente partiu para essa direção. No quesito estético, eu achei muito interessante trazer a logo da Adrenaline, que é aquele A em formato de raio, né, que lembra aquela coisa do coração batendo, que eu acho muito legal e é muito marcante. E esse ano eles fazem 20 anos de existência, então eu achei muito interessante trazer a logo deles para que fique marcado, mas que não fosse uma coisa caricata, que não ficasse uma coisa exagerada. Então a gente aproveitou o formato do logo da Adrenaline para fazer a base do nosso fone com essas informações já definidas. Eu comecei então a fazer alguns sketches e tentar entender como esse formato de A poderia suportar um fone de ouvido ou mais de um, e como também ele poderia ter mais de uma função. Para fazer esses desenhos, eu aproveitei e já desenhei um fone de ouvido padrão, para que eu não precisasse ficar repetindo o mesmo desenho. O importante aqui é você ver o elemento, às vezes, que se repete e faz uma base dele, e isso vai facilitar você na hora de desenhar. Se eu estou desenhando um suporte de fone de ouvido, eu vou ter que ter um fone de ouvido, um headset em todos os meus desenhos para poder mostrar para quem é o meu cliente como aquilo vai se comportar. Então eu desenho logo um fone de ouvido em 3 dimensões, né? Ele numa perspectiva, e de frente e de lado, para que ficasse fácil de entender como tudo isso se comportaria. E fui reaproveitando esse desenho fazendo a técnica do overlay, que é você botar um papel em cima. Isso ajuda muito a você economizar tempo e ter mais ideias. Eu vou interromper esse vídeo rapidinho para falar do curso de modelagem para impressão 3D. Se você quer fazer projetos como esse, imprimir em 3D ou apenas desenvolver produtos em geral utilizando design thinking, modelagem paramétrica, modelagem orgânica, montagens, se inscreve aqui na lista de espera do meu curso, que a primeira turma esgotou em apenas 6 horas. Não vai perder essa também, né? A princípio nós tínhamos 2 caminhos definidos. Um era o fone de ouvido ficar sobre o suporte e outro era o fone de ouvido ficar meio que na frente do suporte. Eles tinham funções um pouco diferentes que nós acabamos aglutinando e juntando essas 2 alternativas. Isso é muito comum, né? Assim que eles bateram os olhos nessas 2 alternativas, eles falaram, pô, eu quero ter os 2. A gente acabou optando depois por juntar e fazer um modelo só. Porém, esse modelo tem uma outra variação, que é simplesmente furos para que você possa prender na parede. Se você tem vontade de prender na parede, você tem a versão de parede. Então isso foi bem legal, que a gente também está dando essa flexibilidade. Se você também não quer prender na parede, você também não precisa imprimir o que tem furos, que acaba que prejudica de certa forma a estética. Então isso foi um ponto-chave para o desenvolvimento desse produto. Com o conceito do nosso produto já desenvolvido, eu parti para a modelagem 3D. E ela foi bem simples, né? Eu fiz alguns perfis utilizando a logo da Adrenaline, então eu comecei primeiro
projetando a logo deles no Canvas e comecei a desenhar ali por cima, dando um offset de 20 mm para representar aquela margem ali, e fiz questão também de já colocar o fone para poder me identificar ali em relação aos tamanhos. E comecei a modelagem. Então fomos alterando o modelo e partimos para o primeiro protótipo. Eu fiz a impressão aqui do primeiro protótipo e eles também fizeram lá. Já me passaram feedback que o suporte tinha ficado um pouco baixo e a gente precisaria aumentar um pouco para que ele pudesse comportar mais fones. Fones maiores ele não estava comportando por causa do tamanho dele e também da parte de baixo ali do suporte. Então eu refiz toda a parte da frente do suporte para que ficasse mais fácil tanto colocar os 2 fones na parte de baixo dele se eu quisesse utilizar na parede, quanto também para dar uma abertura ali, um espaçamento do fone que fica em cima. E essa aqui é a nossa modelagem final. Eu não imprimi essa versão final ainda, vocês vão poder ver ela na íntegra no canal da Adrenaline. Se vocês não seguem eles, eu vou deixar o link aqui na descrição e em breve vai aparecer com certeza em algum vídeo deles. Como sempre, o STL vai estar aqui embaixo para vocês baixarem, é só vocês entrarem no link, irem lá e baixar e imprimir. Se vocês imprimirem, não esqueçam de me marcar no Instagram e marcar a Adrenaline também. Se você gosta desse universo gamer e também gosta de impressão 3D, deixe aqui embaixo a sugestão de projetos e produtos que nós podemos desenvolver junto com a Adrenaline para vocês. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, vou pedir que você deixe seu like e também um comentário de apoio no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado e até a próxima!